Olá, professores do Dom Paulo Evaristo Arnes, tudo bem? Aqui é a coordenadora Fabiane e hoje nós vamos ter essa formação de competências e habilidades no ensino. Vamos à contextualização. Dando continuidade ao trabalho formativo junto às unidades escolares, a equipe dos anos iniciais da Diretoria Leste 1 preparou essa pauta visando intensificar os estudos e saberes dos profissionais da educação, de como ensinar e como avaliar nossos estudantes, com foco no desenvolvimento das competências e habilidades. Para tanto, se faz necessário resgatar e aprofundar esses conceitos, de modo a contribuir e fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes. Portanto, essa questão deve ser cada vez mais discutida em um esforço para que o processo de aprendizagem seja menos conteudista e mais focado no desenvolvimento e preparação dos alunos para os desafios do mundo atual. O objetivo dessa formação é intensificar os estudos dos profissionais da educação durante as aulas de trabalho pedagógico coletivo, retomar o percurso histórico dos conceitos sobre competências e habilidades, compreender a importância da competência e da habilidade dentro do processo de ensino e de aprendizagem, resgatar a relação existente entre esses conceitos no que diz respeito à apropriação do conhecimento, intensificar os mecanismos e instrumentos de avaliação voltada à teoria das competências. O conteúdo dessa pauta é conceitos sobre competências e habilidades, apropriação do conhecimento dos estudantes, instrumentos de avaliação voltados à teoria das competências. Para início de conversa, por que trabalhar por competências e habilidades na escola? Essa é uma questão que nós já havíamos conversado em ATPC presencialmente. Por que colocar isso também no nosso plano de aula? Sendo pontuais, sendo trabalhados em nosso plano diário de aula. Por que trabalhar por competências e habilidades na escola? Para responder à questão acima, é preciso antes retomar os conceitos de competências e habilidades e o quanto eles são importantes nos encaminhamentos voltados ao processo de ensino e de aprendizagem. Um dos principais autores que nos trouxe situações de pesquisas no campo das competências foi Felipe Pierrot. Ele não só contribuiu para os estudos das competências, como criou a teoria sobre elas. Então, para responder aquela questão, vamos refletir um pouco o caminho que nos trouxe até aqui. Conhecendo um pouco sobre Felipe Pierrot. Felipe Pierrot nasceu na Suíça e formou-se em ciências sociais. Como sociólogo, tornou-se uma grande referência no campo da educação, com seus trabalhos desenvolvidos em torno das competências dos educandos. No Brasil, alcança vários professores com suas ideias inovadoras sobre a formação de professores e a avaliação dos alunos, assuntos amplamente discutidos e matéria de constantes considerações a partir de seu enquadramento nos parâmetros curriculares nacionais. Felipe Pierrot atua como professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Genebra. É autor de vários títulos importantes na área de formação de professores, tais como Avaliação da Excelência, Regulação das Aprendizagens, Pedagogia Diferenciada, Construir as Competências desde a Escola e o famoso 10 Novas Competências para Ensinar. Compreendendo a noção de competência. O conceito sobre a competência não é novo. Ela começou a ser discutido mais amplamente na área da pedagogia a partir da década de 1990, destinando-se ao ensino das crianças nas séries iniciais. No entanto,
o conceito de competência ganhou tamanha amplitude que acabou incorporado pelo meio empresarial e industrial, que encontrou nele um aliado para os modelos recentes de gerenciamento de pessoas baseados nos ideais da qualidade total. O modelo de gerenciamento-produção, fundamentado na qualidade total, baseia-se no aproveitamento máximo dos recursos humanos e materiais na produção. Isso significa dizer que, quando pensamos no aproveitamento máximo dos recursos humanos, estamos falando do aproveitamento das capacidades, termo utilizado pelo Programa de Qualidade Total. Segundo Gentili e Benício, as competências são entendidas como a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. No que tange à educação, o conceito de competência proposto por Pierrot veio trazer um novo olhar sobre as práticas pedagógicas e sobre a compreensão do tempo pedagógico, alterando inclusive os modelos de seriação, tão comum nas escolas ao introduzir a noção de ciclos, que atualmente é utilizada por várias secretarias da educação. Para Pierrot, a questão do tempo necessário para o desenvolvimento das competências por aluno também é outro fator muito importante que deve ser aumentado, girando em torno de 3 anos em cada ciclo escolar. Então, aqui, compreendendo essa noção de competência na nossa rotina de trabalho, é o que diz no primeiro parágrafo aqui. As competências são entendidas como capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. É o conhecimento que o aluno já está apropriado. Quando ele mais se apropria de conhecimento, ele tem mais recursos para solucionar uma situação. Então, quando nós falamos de competências, vamos tirar o exemplo de nós próprios. Nós somos competentes para realizar uma tarefa. Nós somos competentes agora nesse meio tecnológico, nós somos competentes para dar uma aula à distância, ou precisamos ainda de recursos cognitivos para que essa tarefa, essa situação seja definitivamente alcançada, de solucionar, que essa tarefa seja fácil de selecionar. Então, esses saberes, essas capacidades e essas informações é o que deve ser trabalhado na escola para que tenha esse conjunto de recursos cognitivos. E qual é o papel do professor? É mobilizar, instigar isso no aluno, certo? A pedagogia da competência. Partindo do princípio de que os seres humanos se desenvolvem pelas relações de que estabelecem com o seu meio, Pierrot vê as competências não só como um caminho, mas como um efeito adaptativo do homem às suas condições de existência. Deste modo, cada pessoa, de maneira diferente, desenvolveria as competências voltadas para a resolução de problemas relativos à superação de uma situação. Devemos reconhecer nossas próprias competências individuais, procurando mapear nossas possibilidades e limites na execução do trabalho. Se por acaso detectamos alguns limites, devemos agir de forma a buscar o desenvolvimento das competências que ainda não construímos. Então, se nós estamos nos sentindo limitados a realizar algumas tarefas, é essa limitação também que nos impulsiona para superar, né, esses caminhos cognitivos para resolver tal tarefa. E é nesse processo a mesma coisa o aluno. Da mesma forma, para as competências que percebemos já ter desenvolvimos,
desenvolvido, necessitamos adequá-lo aos usos a que se destinam. E à medida que nós vamos realizando essa evolução, com mais competências para resolver, mais habilidades nós estamos adquirindo também. A pedagogia das competências no que diz respeito aos alunos. Então, olha lá, devemos saber que existem competências não escolares que desenvolvemos a partir das relações sociais que estabelecemos e as nossas condições de existência. Por isso, a escola deve levá-las em consideração, aproveitando-as de forma a auxiliar o desenvolvimento das competências escolares que ainda necessitam ser desenvolvidas pelos alunos. Então, sempre discutimos, né, nessa parte do primeiro parágrafo aqui desse slide. Quando nós falamos que os alunos vêm com saberes importantes e que devemos tratar esses saberes para construir habilidades e competências novas, é dessa teoria do Felipe Pierrot. Mas como desenvolver tais competências escolares? Precisamos, então, antes analisar alguns princípios pedagógicos da educação pelas competências. O primeiro diz respeito à relação do educador com os conteúdos de ensino. Vamos falar um pouquinho de conteúdos. Essa primeira análise se faz necessário para a compreensão de que o desenvolvimento das competências pessoais não prescinde do desenvolvimento das análises e compreensão em torno de um conhecimento. Ou seja, para ensinarmos algo, precisamos lançar mão da organização dos conteúdos a serem trabalhados, bem como favorecer, com o uso de estratégias diferenciadas, a assimilação dos conteúdos pelos alunos. Então, aqui a gente já sabe que nossa sala, nossa classe é heterogênea, tem vários saberes diferentes ali dentro de uma sala de aula. Então, nós temos que olhar para o currículo, colocar os conteúdos, observar os conteúdos, né? Fazer uma análise e como eu vou tratar os encaminhamentos desse conteúdo para desenvolver as competências. Então, o conteúdo ele vai servir de base para o meu planejamento. Não eu usar o conteúdo apenas na sequência de como ele está. Eu vou trabalhar como? Como que está aqui escrito? Para ensinarmos algo, precisamos lançar mão da organização dos conteúdos e sim favorecer esses conteúdos no uso de estratégia diferente. A mesma estratégia, ela não pode ser igual para todos. O desenvolvimento das competências, ele é diferenciado em cada grupo ali da minha sala de aula, certo? Resumindo, então, para aprendermos algo, precisamos mobilizar nossos saberes teóricos e práticos, ou seja, o desenvolvimento de competência específica não se faz sem a utilização dos conteúdos que os fundamentam. Sobre o desenvolvimento das competências, em seu livro 10 competências para ensinar, eu apresento uma lista de competências necessárias para os professores para ensinar com base na sua teoria. Então, mais uma vez, nós vamos citar e enfatizar. Mobilizar nossos saberes teóricos e práticas, ou seja, o desenvolvimento de competência específica não se faz sem a utilização de conteúdos, mas precisamos observar de que forma nós vamos encaminhar esses conteúdos para desenvolver as competências. Não adianta correr lá com o conteúdo de uma forma, né, homogênea ali, e eles estão ali no currículo vigente, sem que eu tenha essa análise, né, esse balanço, esse equilíbrio. Vamos ver. As 10 competências que ele elenca aqui. São elas. Primeiro, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Administrar a progressão das aprendizagens dos alunos.
conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração escolar, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, administrar a própria formação. Então, esses 10 pilares aqui, nós temos que sempre voltar e retomar em nossa prática docente, de forma que esse trabalho também em equipe entre alunos que faça que eles aprendam um com os outros, sempre levando em conta o que o aluno sabe. Perrault também afirma a necessidade de se desenvolver uma 11ª competência ligada ao trabalho docente, que está relacionada à ação do professor enquanto um ator coletivo no sistema de ensino, enquanto um direcionador no movimento dos educadores no sentido da profissionalização e da prática reflexiva sobre o seu próprio fazer. Trabalhar com competências não é virar as costas ao conteúdo, e sim mudar o foco. Ao invés de memorização dos conteúdos, o aluno irá exercitar suas habilidades que o levarão a novas competências. Então, nós, como os formadores também, nós temos que ter essa prática reflexiva. Agora nós estamos aí com o currículo paulista, temos muitas coisas novas para que nossa prática venha estar colocando coisas novas diante do nosso planejamento de aula. Tá? Ligada ao trabalho docente, ele diz que se nós estamos direcionando o movimento dos educadores sentido da profissionalização, e essa excelência acadêmica, essa busca dos saberes, a prática, o que são as novas pedagogias que nós estamos vendo aí, o nosso novo currículo paulista, como que está sendo pontuado esse novo momento pedagógico. A pedagogia das competências. Para o autor Zabalza, uma educação por competências começa a ser construída quando a escola assume que conteúdos disciplinares devem fazer, antes de tudo, sentido para os alunos. Isso consiste em criar situações-problema que tenham relações diretas com a prática social, vivenciada pelo aluno. A escola deve assumir valores que estimulem a autonomia dos alunos, oriente para o respeito a si mesmo e aos demais. Nosso compromisso é desenvolver todas as capacidades. E também o professor Vasco Moreto, doutor em didática pela Universidade Laval de Quebec, Canadá, destaca um ponto fundamental em relação à competência. Competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos fazer.